Olá pessoal, vamos aqui dar início aqui a nossos estudos da nossa terceira apostila, né? E como sempre é somente da parte de gramática, aqui ó, sétimo ano, parte de gramática. A gente vai falar dos conectivos, né? Connector, né? Como está escrito aí na língua inglesa. E a gente vai falar então desses conectivos. Vamos falar dos conectivos de adição, dos conectivos de condição, dos conectivos também de objetivo. Não são todos os conectivos que trago aqui neste assunto. Então, conectivo de adição não é somente um, existe vários outros conectivos na língua inglesa de adição. Mas aqui no nosso estudo a gente vai estudar somente um conectivo de adição. No conectivo de condição, a gente vai estudar 3 conectivos de condição. Nos conectivos de objetivo, a gente vai estudar também só um conectivo. Então, a gente vai ver o que significa, qual a tradução deste conectivo e quando ele é usado, quando os conectivos de adição são usados. O que a gente pode ver aqui já nos conectivos de adição, ou também conhecido como addition, né? A gente vai ver aqui então o conectivo as well as, que é equivalente a assim como ou bem como. E para que servem esses conectivos de adição? Os conectivos de adição, está em negrito aí na apostila de vocês, ele serve para apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Então já foi exposto uma coisa, e aí eu quero acrescentar mais uma informação no que já foi exposto previamente. Então é um complemento de uma exposição. No caso aqui tem um exemplo. Tem esse exemplo aqui, eu posso traduzir essa frase e vai ficar o seguinte: você tem direito à educação especial e cuidados se for portador de deficiência, bem como todos os direitos desta convenção, para que possa viver uma vida plena. Observa aqui o as well as, né? Que é um conectivo que é equivalente a assim como ou bem como. Nessa construção, ele está com o significado de bem como. Então, eu tenho aqui uma informação, que é essa daqui, ó, você tem direito à educação especial e cuidados se for portador de deficiência. Aí eu quero acrescentar mais uma informação, uma nova informação no que já foi exposto. Então, eu uso esse conectivo, bem como todos os direitos desta convenção, para que possa viver uma vida plena. Então, daqui desses conectivos de adição, como a gente já viu, o assim como e o bem como, eu quero que vocês saibam que esse conectivo, ele equivale a assim como e bem como, e que os conectivos de adição, eles têm como função apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Esse é o significado do conectivo de adição. Então, somente isso. No conectivo de condição, a gente já vai trazer mais do que um conectivo. Vamos trazer 3 conectivos. Então, condition, né, que é condição, vai ser 3 conectivos. Quais são eles? O unless, o if e o as long as, que são 3 tipos de conectivos. E o que ele significa? O unless significa a menos que, o if significa a não ser que, o as long as significa contanto que. Então, cada um tem seu significado. E aí, uma parte aqui principal que deve ser grifada na apostila de vocês é essa daqui, ó. O conectivo unless, ele que ele significa? Ele significa o conectivo if mais o not, ou seja, ele significa um termo negativo. Então, todos nós sabemos que no inglês o not é o não. Então, aqui o unless, ele significa o quê? Significa um termo negativo. Então, ele é um conectivo com teor de negação. Para que servem esses condicionais? Os conectivos de condição, ou os conectivos condicionais,
são aqueles que indicam uma condição. Então, o próprio nome já diz, para a realização de alguma coisa. Então, sempre que tenha que existir uma condição para a realização de alguma coisa, vai se usar aí um conectivo de condição. Por exemplo, aqui tem essas duas frases aqui, que é Don't go there unless they call you, que é nada mais é que não vai lá a não ser que eles lhe chamem. Observe que está em negrito aqui o conectivo, que é o conectivo unless, né? E ele significa o quê? Ele significa a não ser que, no momento que eu vou traduzir, ele vai significar a não ser que. Olha só, não vai lá a não ser que eles lhe chamem. E observe que o conectivo de condicional são aqueles que indicam uma condição. E ele está se indicando uma condição para realizar uma coisa. Ou seja, ele só não vai lá se caso eles chamarem, né? Então, não vai lá a não ser que eles lhe chamem. Então, tem uma condição. O outro exemplo é o seguinte, quando eu traduzo aí, vai ficar o que faremos se eles não aceitarem a oferta. Aí eu vou usar o outro conectivo de condição, que é o if. E aí o if equivale ao se na língua portuguesa. Então vai ficar assim, ó, o que faremos se eles não aceitarem a oferta? É uma interrogação, então vai o que faremos se eles não aceitarem a oferta. Observe então que aí está um conectivo de condição, porque está dando condição para realizar algo. Porque o que eles vão fazer se eles não aceitarem a oferta? Então, para eles ficar sem saber o que fazer, primeiro tem que eles não aceitarem a oferta. Então, tem uma condição aí, usado pelo conectivo if, que equivale ao se na língua portuguesa. E aí, mais um exemplo, ainda com o conectivo de condição, é o conectivo aí de as long as, que é o que? Equivale ao contanto que, outro conectivo de condição, que é o seguinte, ó, você pode ficar aqui contanto que trabalhe duro. Então, o que eu quero que vocês absorvam desses conectivos? Claro que vocês absorvam o que cada conectivo equivale, né? No caso, unless equivale a menos que ou a não ser que. O if equivale ao se. E o as long as significa contanto que. E os condicionais são aqueles que indicam uma condição para a realização de alguma coisa. Passando agora para o conectivo de objetivo. Para o conectivo de objetivo, trago apenas um conectivo de objetivo. No caso aí, o sutat, que é somente um conectivo de objetivo. Existem vários outros conectivos de objetivo, aqui somente um. E ele equivale àquele, significa de modo a ou a ponto de. Então tem a construção que eu posso traduzir, vai ficar: você não deve ficar em desvantagem, a ponto de não poder fazer muitas das coisas que as outras crianças fazem. Então esse conectivo de objetivo, ele vai equivaler a de modo a ou a ponto de. E aí, muito importante esse ponto aqui, ó, que alguns conectores, eles podem aparecer na língua portuguesa com sentidos diferentes. Em outros enunciados por aí na língua inglesa. Falei português na língua inglesa. Então, pode aparecer esses mesmos conectivos aqui com um significado diferente que vai depender do enunciado que ele vai se encontrar. Então a gente viu então os conectivos de condição, o conectivo de adição e os conectivos de objetivo. Só lembrando alguns conectivos, porque existe
vários outros conectivos. Quem tiver curiosidade de descobrir os outros conectivos, pesquise na internet sobre conectivos na língua inglesa, que lá vai ter todos. Vocês vão ver em aulas posteriores mais alguns conectivos, inclusive também no 8º ano vocês vão se deparar com outros conectivos de condição, de objetivo e de demais significados. E aí outro assunto dessa apostila é o modo verbal, ou seja, o chamado verbo modal. E aí o verbo modal que a gente vai ver aqui é o can. O can, qual é esse verbo? É o equivale na língua portuguesa o pode. Então can é o equivale ao pode. E o verbo aqui nessa observação aqui, ó, o verbo can, ele geralmente significa quem? Poder e ou conseguir. E é usado para indicar várias situações. Situações como situações de habilidade, situação de possibilidade também, viu? Observe o uso do verbo modal can nas seguintes frases. Nas construções abaixo, ele é usado para indicar situações de habilidade. Então a gente vai usar, eu quero que vocês se situem até aqui, que existe esse verbo aqui, que é o verbo can, e esse verbo ele significa quem? Poder ou conseguir. E conseguir ou conseguir. Então ele pode significar os dois significados aqui, mas geralmente ele significa isso. Isso quer dizer o quê? Que ele pode também vir com outros significados a depender do enunciado que ele vier. Então observe o uso do verbo can nas seguintes frases. Nas construções abaixo, ele é usado para indicar situações de habilidade. E aí eu trouxe esse verbo para vocês em várias formas. Eu trouxe ele na forma afirmativa, eu trouxe ele na forma negativa e trouxe ele também na forma interrogativa. E aí você vai aprender a usá-lo nessa diferente forma, começando com a forma afirmativa. Olha só aqui a construção. I can play sport. Então, o que é que tem aqui? Eu posso praticar esportes. Eu posso praticar esporte é a tradução. Observe que em aqui é a pessoa, né? Que é o eu na língua portuguesa. Eu tenho o can, que é o verbo. E aí vem o restante da frase play sport, que é eu posso praticar esportes. Então, nessa forma afirmativa, ela vem da seguinte forma. Primeiro a pessoa, depois o verbo. E aí, no final, o pontinho final. E é isso na forma afirmativa, o can é usado para todas as pessoas. Então, todas as pessoas, eu, tu, nós, vós, ele pode ser usado na forma afirmativa. Por isso que diz aqui que é incluindo o he, she ou it. Pode incluir eles, que ambos podem vir acompanhado pelo verbo can. Então, a forma afirmativa vem a pessoa, o verbo e depois vem o restante da frase. Quando eu passo agora a trabalhar a forma negativa, aí vem diferente. Eu posso contrair essa forma negativa no próprio verbo, como é o caso aqui. Observe, no próprio verbo, que eu vou ficar can't, né? E posso também apenas acrescentar o not depois do verbo, que vai ficar cannot. Então, olha só, a primeira aqui eu chamo de forma contraída, que é a forma que eu posso negar colocando a contração do verbo com o not. Então, eu posso contrair o verbo com o not, que vai ficar dessa forma aqui, muito utilizado na negação de frases. E posso vir na forma mais tradicional, que a gente conhece mais, que é acrescentando o not aqui. Então, pode vir dessas duas formas, que é
negação. E aqui tem uma observação. Para formar a frase na forma negativa, podemos utilizar o can't ou o cannot. O significado das palavras é iguais. Negação nos dois. Você pode observar que quando eu traduzo a frase, permanece no mesmo significado. Eu não posso praticar esportes e eu não posso praticar esportes. As frases são iguais, o significado tanto dessa forma como dessa são iguais. A diferença é que eu estou aqui negando na forma contraída e aqui eu estou negando na forma tradicional com o not. E aí vem para a interrogativa forma, né? Que é a forma interrogativa. E aí, a forma interrogativa, o próprio nome já diz que é uma interrogação, então já de cara eu vou ter que acrescentar um ponto de interrogação no final da frase. Só que além dessa informação de acrescentar o ponto de interrogação no final da frase, eu tenho ainda que fazer a troca. Que troca? A troca da pessoa pelo verbo. Observa aqui, olha só, eu tenho aqui o verbo can, o pronome, ou também conhecido na língua portuguesa como sujeito, que é eu, né? Que é eu. E observe que nas frases anteriores eu tinha primeiro eu para depois o verbo. Na forma interrogativa eu uso primeiro o verbo e depois eu vou colocar o sujeito ou o pronome. No caso aqui, can I play sport, né? Que é posso praticar esportes. Então nessa frase interrogativa eu vou fazer o quê? Trocar o sujeito e o verbo de lugar. Quando eu faço essa troca de sujeito e verbo, vai me dar então a forma interrogativa, acrescentando o sinal de interrogação no final da frase. Uma informação aqui, ao fazer frases com can na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal na frase. Diferentemente do que acontece na afirmativa, na interrogativa, o verbo can deve ser posicionado antes do sujeito. Observe o uso do verbo modal can nas seguintes frases. Nas construções abaixo, ele é usado para indicar situações de possibilidade. Aqui a gente estava usando ele com situações para indicar habilidade e agora a gente vai ver aqui para indicar possibilidade. No caso aqui não muda nadinha, viu? A forma afirmativa vai ficar da mesma forma, o it aqui, né? Que é o isso, aí vai ficar it can, né? Observe que sempre vem o sujeito para depois vir um verbo depois. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa. Na forma negativa eu posso negar nessa forma contraída ou posso negar ainda com o can't not. Né? Posso negar ainda acrescentando not ou simplesmente nessa forma contraída, que vai ficar isso não pode acontecer com ninguém. Na forma interrogativa, eu vou trocar de lugar o verbo com o sujeito aqui, vai ficar can it, não it can, vai ficar can it, que é isso não pode acontecer com alguém. Aí eu vou interrogar. Aqui na apostila de vocês faltou o ponto de interrogação, viu? Aqui tem um ponto de interrogação. Então, na forma interrogativa, eu vou simplesmente trocar o verbo mais o pronome de lugar. E aí, na atividade, você vai vir aqui na quinta questão. Em relação ao conectivo só trate, é correto afirmar que. Você vai marcar o que ele exprime. Ele exprime o sentido de finalidade, de contradição, de obstáculo, de meio ou forma. Então, qualquer um que for aqui, que você achar que é a correta, você vai marcar. E aqui você vai completar com o conectivo adequado, né? Aqueles conectivos de adição, de condição ou de objetivo. Você vai ver qual se adequa melhor à frase e eu sempre recomendo traduzir antes a frase para depois saber qual conectivo se encaixa melhor. E na sétima questão, você vai indicar se essas frases aqui elas estão na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Então você vai vir aqui na letra A,
Em que forma ela está? Na afirmativa, negativa ou interrogativa? Na letra B, na afirmativa, negativa ou interrogativa? Na letra C, afirmativa, negativa ou interrogativa? E dizer aí então, respondendo, escrevendo aí se ela está na negativa, afirmativa ou interrogativa. E aí você finaliza essa parte de gramática da sua apostila. Bons estudos, galera. Estudem. Qualquer dúvida, sempre perguntem. Não deixem questões em branco. A dúvida, pergunte para mim lá no grupo que a gente tem. Você pode estar tirando sua dúvida, viu?